boa tarde. Boa tarde. No Fat News de hoje você vai ver: qualidade do transporte público em Feira de Santana. Aumento da passagem desagrada a população. Eu não estou satisfeita porque aumentou a tarifa e o serviço não houve melhora nenhuma. Passageira que sofreu acidente em ônibus conta como tudo aconteceu. Essas e outras informações você confere agora no Fat News. Feira de Santana possui mais de 600 mil habitantes. E para atender essa demanda é necessário um transporte público de qualidade. Jéssica, mas segundo a população, essa qualidade não existe. Indignada com a situação, a passageira gravou um vídeo e postou na internet que logo repercutiu. Confira na matéria. Voltando para casa em um ônibus na cidade onde mora, em Feira de Santana, a técnica em análises clínicas Marileide Valverde sofreu um acidente. E por mais incrível que pareça, dentro do ônibus. A perícia conta que o ônibus caiu na cratera e o ônibus na parte de trás ficou todo acabado. E eu fui, no momento, projetada no teto do ônibus, caí sentada, e bati a cabeça, bati a nuca e o cóccix. Então eu fui socorrida por Clériston Andrade, nesse momento, pelo próprio ônibus, o próprio motorista, colocou os dentro do Clériston mesmo. Literalmente, desde então, tenho sofrido com dores, muitos problemas de saúde. Indignada com a situação, ela gravou um vídeo e postou na internet que logo ganhou repercussão. As imagens mostram um momento de discussão entre a cobradora e um passageiro, e também o estado do veículo que ela utiliza para ir para casa todos os dias. Já não basta o acidente que aconteceu comigo no mês de agosto, estou acionando a justiça agora até por falta de respeito. Além das péssimas condições dos veículos, nem os pré-requisitos impostos por lei para que os portadores de necessidades especiais possam ter acessibilidade ao transporte não é cumprida. Nossa equipe flagrou a dificuldade desses cadeirantes ao tentar entrar no ônibus. Os elevador tudo quebrado, os ônibus tudo acabado, então a gente chega no ponto, fica horas e horas e ainda tem que ver, se tiver dois doentes, nenhum buçu não quer levar. Botou um que funcionava, depois tirou, só roda ônibus com elevador quebrado. A gente é botar dentro do ônibus no braço como um bebê. O aumento da tarifa de ônibus em Feira de Santana no último dia 17, de R$ 2,35 para R$ 2,70, desagradou a população. Pois é, um grupo de estudantes se reuniu para reivindicar o aumento e cobrar melhorias no transporte. O principal objetivo da gente estar reunido aqui hoje, é manifestar nossa indignação frente às empresas de transporte público e à prefeitura em ter aumentado a tarifa de transporte para R$ 2,70. É um preço abusivo que não tem condição nenhuma do trabalhador estar pagando hoje. A gente que pega ônibus diariamente, a gente sabe muito bem que os ônibus toda hora constantemente atrasam, quebram, pegam fogo, a tarifa não condiz com a qualidade do transporte público. Esse ônibus quebrou em frente ao movimento. Os estudantes aproveitaram para colar cartazes expressando indignação. O presidente da ADUFES, Rosevaldo Ferreira, esteve presente durante o ato, dando apoio à população. Nós temos hoje a segunda tarifa mais cara do Brasil, diferente do Nordeste. Tá? A gente só perde hoje em preço de passagem para Salvador. Nós temos passagens mais caras do que Fortaleza, do que Maceió, do que Aracaju, do que João Pessoa. Enfim, temos uma passagem cara. E o que é pior? Aí vem o segundo protesto. Nós temos um péssimo serviço de transporte. Está aqui o exemplo. O ônibus quebrou em frente à manifestação. É como eu digo sempre, está dizendo aqui às pessoas. O ônibus está fazendo o seu protesto isolado, porque ele não tem boa manutenção. Pessoas que esperavam o ônibus do outro lado da rua mostraram-se contra o aumento da passagem. Eu acho um absurdo porque não é justo. Sempre aumenta e esse governo nada muda. Aqui em Feira de Santana a gente anda pouca coisa para pagar R$ 2,70. 2,35 já é caro. A estudante Esilane Paixão, que faz parte do movimento, afirma que o valor da tarifa não condiz com a qualidade do transporte oferecido. Na nossa cidade, além da gente pagar, ainda paga caro, Porque os empresários acabam colocando nas costas aqui dos trabalhadores, e dos estudantes, o lucro que eles querem ter. Infelizmente essa é a realidade, porque se a gente pagasse caro por um transporte de qualidade, a gente estaria vendo o retorno, mas aqui a gente acaba não vendo esse retorno. Veja a seguir. Qual a avaliação que a população está fazendo sobre o transporte público? Medidas que a prefeitura tem tomado para a melhoria do transporte público.
A gente volta já. Não sai daí. BRT. Você sabe o que significa? Nós fomos conversar com o secretário de Transporte e Trânsito de Feira de Santana, que falou mais sobre esse e outros assuntos. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Rafael. Estou aqui com o secretário de Transporte e Trânsito da cidade de Feira de Santana, Ebenezer Tai, para falar sobre alguns questionamentos feitos pelos nossos entrevistados. Boa tarde, secretário. A população não ficou satisfeita com o reajuste de 14,9% no valor do transporte público. O que justifica esse aumento? Boa tarde. Na verdade, todo aumento tarifário, ele constitui no rateio dos custos fixos e dos custos variáveis associado à demanda de passageiro pagantes. Se você tem um aumento de passagem, esse aumento de passagem ele acontece porque os custos fixos, a exemplo do combustível, o salário do pessoal aumentam. Você sabe que quando geralmente aumenta esse combustível, aumenta os preços do lubrificante, das graxas, das peças, todos aqueles acessórios que têm relação direta com o veículo. Algumas das pessoas entrevistadas relataram falta de manutenção nos veículos, como por exemplo, ônibus quebrado, bancos rasgados. Existe uma fiscalização para verificar essa situação? Existe sim. Só no ano de 2014, nós registramos, em termos de notificação de trânsito, mais de 300 notificações de trânsito feitas por questão de excesso de passageiro, também nos ônibus, notificação ser feita por excesso de passageiro, notificação feita por estacionar em desacordo com o Código de Trânsito e também notificação feita por mau estado de conservação, ônibus sem estar circulando com a devida manutenção viável. Isso tudo nós temos as notificações registradas na Secretaria à disposição para qualquer membro da comunidade ter acesso a esses atos administrativos praticados pela Secretaria. Mas a Secretaria ela vem sempre tomando providências cabíveis para melhorar esse serviço. A exemplo que nós divulgamos recentemente a licitação do transporte público Feira de Santana. E essa licitação ela advém justamente com o intuito, com o propósito maior de melhorar a frota de veículos e melhorando a frota consequentemente, você vai proporcionar um serviço com mais qualidade à população de Feira de Santana. Quais são os critérios exigidos na hora da escolha? Um dos meandros desse edital que a gente considera importante é que a idade média desse veículo, durante o período da concessão, essa idade tem que se girar em torno de 5 anos. Se você tem uma idade média aproximadamente de 5 anos, significa dizer que você vai ter uma frota com alguns veículos novos, seminovos, com o veículo em condições de efetivamente estar fazendo o serviço, mas fazendo um serviço com qualidade. Nossa equipe flagrou deficientes físicos tendo que ser carregados no colo para entrar em alguns ônibus e muitos deles relatam que a maioria dos elevadores estão quebrados. O senhor tem conhecimento dessa situação? Olha, nós temos conhecimento de alguns problemas que geralmente acontecem. Agora a Secretaria ela tomou providência sim. Essa pergunta ela é tão pertinente que já dentro do edital da licitação já consta que os veículos a serem apresentados para a operação de serviço, todos têm que estar adaptados para as pessoas que têm portadoras de necessidades. Além da adaptação dos elevadores, que todos os ônibus
que derem início, que vão participar desse novo procedimento licitatório, todos têm que estar com elevador e também se apresentar com o GPS. O BRT promete melhorar esse sistema de transporte da cidade. O que é o BRT e quando está previsto para começar? O BRT é um projeto que se fala no transporte rápido. Transporte esse desempenhado por ônibus, onde o ônibus ele vai estar circulando numa via exclusiva destinada apenas para o ônibus. Significa dizer agilidade, um transporte mais rápido, sem ter que você ficar nos engarrafamentos e congestionamento. E a ideia é que a população possa pegar esse transporte, já que vai ser um transporte com qualidade e o transporte sendo feito da forma mais rápida possível. Muito obrigada, secretário. Voltamos ao estúdio com Jéssica e Rafael. Jéssica, você foi às ruas para saber o que a população de Feira acha sobre o transporte público na cidade, né? É verdade, Rafa, e são várias as queixas. Vamos conferir. No último dia 17, a passagem de ônibus aumentou. Mas será que as pessoas estão satisfeitas com a qualidade do transporte público na cidade? Eu não estou satisfeita porque aumentou a tarifa e o serviço não houve melhora nenhuma. A gente vai no ônibus apertado. O transporte hoje em dia está precário. Aumentou a passagem, mas eu não vi nada. Só fez aumentar porque está continuando a mesma coisa. Os ônibus ruins, as demoras de chegar aos ônibus, tudo a mesma coisa de antigamente. Só fez aumentar a mesma passagem. Minha queixa sobre o coletivo de Feira de Santana, porque infelizmente todo ano as mesmas empresas não mudam, não tem licitação para melhorar o transporte melhor para o usuário. E a maior decepção, que você fica 1 hora no ponto esperando o coletivo e não chega. Por exemplo, eu cheguei aqui às 12 horas, o carro vai sair 1h20. A qualidade está muito baixa, ultimamente, tanto pela infraestrutura dos ônibus, o horário dos ônibus a cumprir está muito irregular. Não são todas as linhas, mas a grande maioria das linhas do transporte público está com grande dificuldade e precisa urgentemente de uma melhora. Pelo preço que está, não está adequado os ônibus hoje, não tem ônibus novos para a gente, para a população. Nesse instante eu tirei foto de ônibus que eu vim, sem almofada, sem todo depenado os ônibus, as almofadas rasgadas, sem banco pra gente sentar. Dia de domingo mesmo eles reduzem o ônibus, a passagem fica metade, mas não tem muito ônibus, entendeu? E aqui, muito tempo você esperando, às vezes quebra, você fica... Se aumentou, deveria ter uma melhor qualidade. Há muito tempo, né, que o transporte de Feira de Santana está nessa decadência, né? Os ônibus quebrando, sem condições nenhuma dentro do coletivo, os bancos rasgados. Isso está criando há muito tempo uma grande insatisfação do povo feirense, né? E com esse aumento de transporte, fica mais revoltante ainda, né? Tá péssimo, péssimo. E o Fati News de hoje vai ficando por aqui. Você confere esse e outros programas acessando o nosso canal no YouTube ou a nossa fanpage no Facebook, Fati News Oficial. Semana que vem nós temos um novo encontro. Mande sua sugestão de pauta para o nosso e-mail falecom@fatinews.tv. Fique agora com os vídeos enviados pelos nossos telespectadores durante essa semana. Até semana que vem.